Ok, chegou a hora da gente começar a pôr a mão na massa. Primeira coisa que a gente pode fazer é dar uma olhada aqui no projeto, como a gente deve construir esse nosso banco de dados. Notem que o nosso banco de dados aqui ele tem uma dependência nesse cara aqui, o adapter. E a gente vai começar a construir então primeiro essa dependência. Não é necessário que a gente faça nessa ordem. A gente poderia fazer o uso de mocks, como a gente vai ver mais adiante, mas para manter as coisas bem simples, vamos começar construindo esse adapter. Note que a gente pode ter mais de um adapter. A gente vai escrever o JSON file, mas a gente pode ter também um XML file, um CSV file, um arquivo CSV e assim por diante. Então, mas todos esses adapters é importante que eles tenham os mesmos métodos, pois aqui esse nosso SimpleDB ele vai chamar métodos em cima deste adapter. Então todos os adapters eles precisam se comportar da mesma maneira. Então o que a gente vai fazer é construir uma interface. O que é uma interface? Uma interface é como se fosse um contrato. E nesse contrato ele está impondo que determinada classe implemente determinados métodos. Então vamos começar. Vamos construir a nossa interface dentro de src adapter 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 interface.php. Ok? Então vamos lá. Class não vai ser uma classe, vai ser uma interface. Ok. E o namespace vai ser Kine SimpleDB adapter. Beleza. E a gente não precisa disso aqui. Ok? E os métodos que a nossa classe deve implementar são os métodos read e write. Então, vamos colocar aqui pub read e esse read ele deve retornar um array. Então tá. Note que a gente está terminando esse método com um ponto e vírgula. A gente não tem abertura de chaves, nada, porque a gente só está dizendo quais são os métodos que a gente quer implementar e como eles são implementados não interessa. Então vamos lá, agora write. E da mesma maneira, a gente não vai implementar ele aqui. Só que esse cara ele vai receber um array. E então vamos documentar aqui param array data. E ele não precisa retornar nada. Beleza. A nossa interface está pronta. Agora a gente vai construir nosso adapter JSON ou JSON file. É isso mesmo? Vamos ver a documentação. Adapter JSON file, exatamente. Class. Novamente eu vou remover essas coisas aqui que a gente não precisa.
e vai ser Kine simple db adapter. Esse é o namespace, é o mesmo namespace da nossa interface. Então vamos começar a escrever o teste agora. Tests, e o nosso arquivo vai ser chamado JSON file test.php. Ok? Então vamos lá. O namespace vai ser Koine ou Kine adapter, ou melhor, simple db adapter. Beleza? E a gente vai usar Kine simple db adapter JSON file. Ok. Apenas recentemente eu descobri que a pronúncia correta disso aqui, essa palavra é grega, é Kine. Eu achava que era Koine. Cultura provavelmente inútil. Ok. Então vamos, esse cara aqui vamos substituir por adapter. E a gente vai começar a escrever o nosso teste. Para a gente começar a escrever o nosso teste, a gente tem que saber como essa classe deve se comportar. Eu não me lembro se a gente tem no manual. Vamos ver. Então, essa classe aqui deve receber como parâmetro o arquivo onde ela vai guardar as informações. Ok? E ela vai receber um array com dados, e quando a gente chamar read, ela deve retornar os mesmos dados. E aqui dentro desse arquivo a gente vai salvar no formato JSON. Então vamos lá. Voltar para o nosso teste. Vamos escrever aqui tmp. Vamos com o nosso exemplo post. Posts.json. Esse vai ser o arquivo. Ok. E uma coisa que a gente vai fazer aqui é unlink tmp file posts.json. Por que eu estou fazendo isso? Esse método setup ele vai ser executado antes de cada teste. Então a gente quer ter certeza que nossos testes eles vão começar no mesmo estado a cada vez. Então eu estou forçando aqui a remoção desse arquivo para que a gente tenha certeza que sempre que a gente começa os nossos testes esse arquivo não existe. Eu coloquei esse arroba ali no início porque o PHP ele mostra um warning ou notice, eu não me lembro agora, dizendo que esse arquivo não existe quando a gente tenta remover um arquivo que existe. Então a gente está colocando esse arroba no início para evitar que esse erro seja mostrado. Normalmente isso aqui não é uma boa prática, a gente deve evitar ao máximo, especialmente no código em produção, mas aqui no código de teste a gente não se importa tanto com evitar erros, a gente sabe exatamente o que está acontecendo, então a gente pode colocar esse arroba ali. Então vamos escrever nosso primeiro teste. Vamos escrever o teste para o nosso método read. Então vamos lá. Vamos escrever aqui can read data from JSON file. E para que a gente possa ler esses dados, a gente precisa primeiro criar esse arquivo e colocar algum conteúdo lá. Então vamos fazer isso mesmo. Vamos criar aqui um content. Ele vai ser
um JSON. Vamos colocar foo bar, nosso velho amigo foo e nosso velho amigo bar. Ok. File, put, contents. E vamos lá. tmp posts.json e o conteúdo vai ser content. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está preparando o nosso teste dizendo o seguinte, ó, eu quero que este conteúdo esteja presente dentro desse arquivo posts.json. Ok. Então, agora, quando a gente fizer this adapter read, o que a gente espera? A gente espera um array, como a gente viu na nossa interface, correto? Então vamos lá. Result é igual a isso. This assert equals expected. A gente vai dizer o que a gente espera de resultado e o que na verdade veio de resultado. E o que a gente espera aqui é um array com foo bar. Então o que está acontecendo aqui? Para resumir, a gente está colocando, para resumir não, para repetir, a gente está colocando esse conteúdo dentro desse arquivo. Quando a gente chamar o método read, a gente espera esse resultado, foo bar, um array, e aqui a gente está executando o nosso teste. Vamos executar o nosso teste aqui. Bin ou vendor bin php unit -c php unit.xml. A gente não precisa fazer nada aqui, só php unit. É isso mesmo? Ok, ele está dizendo, ó, não existe esse método read. Então, a gente tem uma mensagem de erro que a gente precisa corrigir. Note que a gente está rodando os testes assim, mas de agora em diante eu vou passar a rodar os testes dentro do editor, e essa é a maneira que eu rodo. Então, a gente não vai ver aquilo novamente, mas acredite em mim, o PHP Unit está sendo chamado praticamente daquele mesmo jeito que a gente usou agora. Ok, vamos implementar então nosso método read. E eu vou executar o teste aqui. E ele está dizendo que, como a gente pode ver aqui, cadê um pointer? Null does not match expected type array. Significando que a gente não está retornando nada, mas a gente está esperando um array aqui. Então vamos fazer esse teste passar. Primeiro, a gente precisa de um construtor, pois aqui a gente está passando qual é que é o arquivo que a gente quer ler. Então vamos lá, public construct e file. Então vamos lá, file, ele é uma string, e aqui this file é igual a file. E agora, para fazer esse teste passar, a gente precisa retornar os dados desse arquivo. Então vamos lá. A gente pode usar file get contents, e aqui a gente coloca this file. E a gente vai pegar contents
return JSON decode. Acho que é isso mesmo. E contents. E se eu não me engano, a gente tem que passar um segundo parâmetro true, para dizer que a gente quer que retorne um array. Então vamos ver se esse teste está funcionando. Está passando. Beleza. O nosso teste está passando e a gente já implementou o primeiro método. Note que existem algumas situações que a gente não testou aqui. Por exemplo, pode acontecer que esse arquivo não exista. Pode acontecer que ele não tenha o conteúdo JSON válido. Então, esse return JSON decode vai falhar e não vai nos retornar o que a gente deseja. Então, a gente precisa adicionar um método para testar cada uma dessas, um teste para testar cada uma dessas situações. Primeiro, que a gente não consegue ler o arquivo. Segundo, que a gente não consegue converter esses dados dentro do arquivo para array. Então, a gente vai escrever esses testes aqui. E o primeiro teste vai ser throws an exception when file cannot be read. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui vamos começar removendo esse arquivo. E vamos fazer o seguinte. This adapter read. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai tentar ler esse arquivo que não existe e uma exceção deve ser jogada. E o que a gente vai fazer? Como a gente testa se uma exceção é lançada? A gente coloca aqui expected exception e daí a gente coloca o tipo da exceção que a gente quer lançar. Por hora, vamos colocar runtime exception. E vamos colocar aqui... Depois a gente formata a mensagem. Vamos lá. Se a gente executar, ele está dizendo... Ele está dando esse erro aqui, ó. File get contents, failed to open string, no such file or directory. E o problema é que ele está lançando, ele está convertendo aquele warning para um erro e o teste está falhando. Então, se a gente fizer assim temporariamente, vamos ver o que acontece. Ó, beleza. Agora ele está dizendo, ó, o teste falhou porque a gente esperava uma exceção, mas essa exceção não foi lançada. Eu não me lembro como o file getContents funciona, então vamos ver. PHP file getContents. Vamos ver como é que ele funciona. Lê todo o conteúdo de um arquivo. Tarará, nota, parâmetros, flags, aviso para... Vamos ver se ele retorna alguma coisa. Retorno. Ó, a função retorna os dados lidos ou um false em caso de falha. Ok? Então vamos fazer o seguinte. Contents. If contents igual false, throw new runtime exception. Vamos ver se isso é o suficiente para fazer o nosso teste passar. Roda o teste e já é o suficiente. Beleza. Mas a gente quer que essa exceção explique o que está acontecendo. Então a gente pode fazer o seguinte. Existe essa anotação aqui, expected exception message. E a gente pode dizer qual é a mensagem que a gente espera. A gente pode dizer
file tmp posts.json could not be read. Ok. E agora se a gente executar o teste, está falhando porque está dizendo, olha, eu esperava uma mensagem com esse conteúdo, mas na verdade veio vazio. Só uma coisa eu vou corrigir aqui. Trocar para letra maiúscula, vai ser o início da frase. Ok. Então vamos lá. sprintf file could not be read. E this file. Vamos ver se isso é o suficiente para fazer o teste passar. Então tem alguma coisa errada aqui. Ó. Esperava file could not be read. Faltou as aspas. Ok. Aspas duplas. E agora o nosso teste está passando. Beleza, então a gente implementou esse primeiro método, o read. Não, na verdade esquecemos de um detalhe. E esse detalhe é que a gente quer que uma exceção seja lançada quando o arquivo não é um JSON válido. Então vamos lá. Test throws an exception when data cannot be converted to array. Ok. E agora a gente vai fazer o seguinte. File put contents. E vamos colocar um conteúdo que não é JSON. Invalid JSON. Ok. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Expected exception. Runtime exception. Por hora tá bom. Vamos executar o teste e tá. Qual o problema dele? Claro, novamente eu errei aqui o arquivo posts. Ok. Ele está dizendo, ó, falhou porque eu esperava uma exceção, mas essa exceção não foi jogada. Então vamos fazer com que essa exceção seja jogada agora. Vamos lá. Data igual a esse cara, return data. Return data. Eu tô com um teclado diferente em casa do teclado que eu uso no trabalho e por isso eu estou apanhando ainda mais, como vocês podem ver. Bom, se eu não me engano, esse método JSON encode também retorna falso quando ele não consegue transformar o conteúdo em array, ou seja, quando esse conteúdo não é um JSON válido. Vamos ver, JSON encode PHP. Valor retornado, string ou false em caso de falha. Beleza, então ele funciona basicamente do mesmo jeito que o file getContents. Então, if data equals false, throw new exception
não exception, runtime exception e failed. E qual seria o motivo? JSON encode. Vamos ver o que tem nesse conteúdo. Ele tem null. Por que ele tem null? Deveria dar um erro, não? Ok, então vamos fazer o seguinte: se ele for null, ele deve retornar, jogar uma exceção. E agora está passando. É estranho, porque o manual diz que ele deveria retornar falso. Vamos ver como é que está em inglês. Talvez a documentação em português esteja desatualizada. Ok. Also, aqui diz que retorna null. Bom, então vamos fazer o seguinte. Só para garantir que continue funcionando, caso retorne falso, vamos fazer ou data equals false. Porque de qualquer maneira a gente só quer que essa exceção seja jogada caso não retorne um array. Então vamos fazer o seguinte: se is array data significa que ele deve jogar uma exceção. Vamos ver se continua funcionando. Continua funcionando. Beleza, agora a gente só precisa ajustar aqui a mensagem de erro. E a gente pode colocar contents of file tmp posts.json is not a valid JSON. Ok. Vamos executar o teste e está falhando porque a nossa mensagem não é esperada. Ok, então vamos ajustar nossa mensagem. Contents of file aspas file is not a valid JSON e this file. Opa. E o nosso teste está passando. Agora sim, a gente pode dizer que a gente realmente terminou esse método. Pelo menos, eu diria que sim, a gente terminou esse método. Se a gente descobrir mais adiante que tem mais alguma coisa que a gente deveria ter implementado, a gente pode voltar aqui nos nossos testes e escrever um teste para esse detalhe que a gente não implementou. Beleza? No próximo vídeo a gente vai implementar o método write. Até mais.